Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos inimigos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse sábado, dia 15 de março, o evangelho de hoje que nós acabamos de ler, São Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Vamos lembrar que nós estamos aqui no contexto do Sermão da Montanha. Jesus aqui que está dizendo as coisas mais importantes para os seus discípulos. Nós não podemos perder isso de vista. Jesus aqui, ele está traçando e ele está trazendo aquilo que é o mais importante. O núcleo, nós poderíamos dizer assim, o núcleo do evangelho, ele se resume ao Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, especialmente aqui tomando de São Mateus, Jesus, ele dá o resumo, ele nos aponta o caminho e ele nos dá a direção daquilo que ele falaria agora aqui nesse evangelho. Veja, o evangelho termina dizendo: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus está dizendo aqui, a palavra perfeito, nós aqui traduzimos por santo. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, isso aqui, meus amigos, é o chamado universal à santidade. Porque como nós vamos amar os nossos inimigos simplesmente vivendo num plano natural? Impossível. Impossível. Não. O que Jesus está nos chamando é sair do natural, é sair daquilo que está na média e nós fazermos um upgrade, ou seja, nós subirmos de nível e sair do natural e ir para o sobrenatural. É isso que Jesus está nos convidando. Porque veja, amar os inimigos, rezar por aqueles que vos perseguem, não dá, amigos. Sinceramente, se você consegue isso naturalmente, eu tiro o chapéu para você. Mas humanamente, pensa aí numa pessoa que te fez um mal muito grande, ou um mal para sua família, para os seus filhos, né? Ou até tirou a vida de algum ente querido seu. Você seria capaz de amar essa pessoa? Naturalmente? Impossível. Num plano natural, é impossível isso. Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, nosso Senhor está nos chamando a uma perfeição. E aqui que está o detalhe, uma perfeição que não é algo natural. Ele está nos chamando ao sobrenatural. Mas nós precisamos, dentro desse evangelho, responder uma pergunta. O que é ser santo? O que é a santidade? O que é a santidade? A santidade, porque algumas pessoas dizem assim: é impossível ser santo. No mundo de hoje, é impossível ser santo. Ora, quando nós dizemos isso, nós estamos chamando a Deus de mentiroso. E nós estamos reduzindo muitas dimensões de Deus. A sua onipotência, a sua onipresença, né, a sua magnitude. Nós estamos reduzindo Deus a um conceito meramente humano. Porque Deus, ele não nos chamaria, ele não nos pediria algo que ele não desse a graça para que a gente pudesse realizar. Então significa dizer que a santidade, ela não é uma obra humana. Não somos nós que nos fazemos santos.
Não, é Deus que nos faz santos. Aqui está a beleza, uma beleza de uma heresia combatida na igreja durante muito tempo, e uma heresia que até ainda hoje ela está muito presente no nosso meio, muito disfarçada, que é o pelagianismo. Pelágio era um bispo que negava, né, o efeito, negava o pecado original. Então nós nos salvamos pelo nosso esforço. Nós nos santificamos pelo nosso esforço. Não, é a graça de Deus. Não é pelo nosso esforço. Quem nos faz santo, quem nos santifica é Deus. Agora, é evidente, como nos ensina Santo Tomás, que a graça supõe a natureza. A graça é um presente de Deus, a natureza somos nós. É claro, evidente, que nós podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa vida. É evidente isso. Nós podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo, nós podemos, inclusive, impedir a obra do Espírito Santo de construir em nós a santidade. Porque, se é bem verdade que isso é uma obra de Deus, é uma obra de Deus feita com a minha cooperação, com a minha colaboração, com a minha abertura de coração, com a minha generosidade, para que Deus, que é o oleiro, ele possa moldar eu que sou o barro. Então, a santidade é possível. A igreja continua crendo na santidade. E a beleza da história da igreja, ela não se faz naqueles que deram errado, naqueles que não abriram o coração. Muito pelo contrário, a história da igreja, ela se faz com a história dos santos. A história da igreja não é outra história, senão a história dos santos, da santidade, daqueles que se configuraram plenamente a Jesus Cristo e produziram não só 30 por 1, nem só 60 por 1, mas deram 100 por 1. Aquela parábola lá que Jesus diz do terreno bom. O mesmo terreno, a mesma palavra, tudo igual, mas resultado diferente. Resultado diferente porque a entrega foi diferente. Não porque o espírito seja diferente, não porque a generosidade, ela se moldou aquela vontade de Deus. Aqui está a beleza. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, quando Jesus diz, sede perfeitos, ele está dizendo para mim e ele está dizendo para você, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Nós temos um chamado universal à santidade. A Lumen Gentium, que é um documento sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, tem um capítulo lá pelo final, o último capítulo é dedicado a Nossa Senhora, dizendo que ela é a Igreja realizada, mas tem um capítulo dedicado a esse chamado universal, que não é só para o Papa, para os cardeais, para os bispos, padres, diáconos, religiosos, não. Esse chamado, ele é para todo o povo de Deus. Um chamado universal à santidade. Por quê? E aqui está o bonito. Por que nós precisamos ser santos? Porque nós precisamos querer ser santos. Aqui está o bonito. Porque Deus, ele respeita a nossa liberdade. Se você não quer a santidade, saiba, você é livre. Eu sou livre. Nós somos livres para respeitar essa vontade de Deus e dizer, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E Deus respeitará. Mas há um chamado para todos nós. E por que é importante a santidade? Voltando a dizer, porque sem santidade não dá para ver a Deus face a face. Porque esse Deus, ele é o Deus 3 vezes santo. Ele é o Deus onipotente. Ele é aquele Deus que Moisés, quando a glória de Deus baixava na tenda da reunião, ali, a glória de Deus era tanta que quando Moisés saía da tenda, para não matar o povo hebreu, ele precisava cobrir o seu rosto. Tamanha era a glória que estava sendo refletida na face de Moisés, que não estava vendo Deus face a face, a visão beatífica ainda. Mas Moisés estava ali, contemplando, a glória de Deus. Agora você imagina isso. Agora você imagina nós olhando Deus diretamente, na visão beatífica, sem santidade? Não dá. Não dá. Como a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem santidade é impossível ver a Deus. Por isso nas bem-aventuranças de Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Como dizia Jó, né? Na minha carne eu verei o Senhor. Jó falando da ressurreição, né? Quando ele estava chagado e ferido, eu verei o Senhor. Ou aqueles 7 filhos daquela mãe do livro do segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, que a mãe viu os seus 7 filhos morrerem um dia, e cada um deles, quando estava sendo massacrado e torturado, né, por Antíoco Epífanes, cada um deles dizia: você destrói esse corpo, mas o Rei da Glória, ele vai me ressuscitar de novo e eu verei ele. Então o desejo, Santa Teresa d'Ávila, que tinha um desejo de ver a Deus, Santa Teresinha do Menino Jesus, que queria ir para ser mártir, porque ela entendia na cabeça que se ela fosse mártir, ela veria a Deus. Já em criança ela queria ver a Deus. Olha o desejo de ver a Deus. E tem um livro maravilhoso chamado Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio, que é um especialista na espiritualidade carmelitana, especialmente Santa Teresa d'Ávila e em Santa Teresinha do Menino Jesus. Já no início lá do seu livro, ele já começa a narrar isso, o desejo que Teresa d'Ávila e que Teresinha tinha de ver a Deus, de ver a santidade de Deus, de contemplar a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, aquilo que nós pensamos hoje que é muito bom para a nossa vida não se compara em nada com a visão beatífica. É aquilo que São Paulo disse aqui, vou encerrando. São Paulo disse, aquilo que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos humanos nunca viu, o coração nunca experimentou. Tal é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.